bom. Eu vi que no primeiro capítulo, então para eu entender, paternidade bem resolvida vem para uma cura da paternidade. Agora, escolha ser filho vem como um discipulado, um ensino para essa posição. Exatamente. Conquistada por Jesus. Isso, Okay. Exatamente isso. Muito bom. Uhum. E eu vi que no primeiro capítulo você começa falando sobre o primeiro órfão. Né? E alguém pode estar ali ouvindo e falar, já sei, Adão. Não. Quem foi o primeiro órfão? Ele era conhecido como Lúcifer, né? E ele se opõe ao seu criador, o pai. E aí ele consegue arregimentar 1/3 com esse espírito. Né? E aí ele é expulso e ele, agora Satanás, diabo, antiga serpente, ele tem só uma agenda. A agenda principal, o resto é desdobramento. A agenda principal, na minha opinião, de Satanás na Terra é trazer a orfandade para o coração humano. Uau. Então passou a ser uma questão de guerra espiritual. Então 2 coisas são importantes nesse contexto de fundamentação. Primeiro, a origem da orfandade. Segundo, o pecado. Porque quando o homem cede à voz da orfandade, não é? E a voz dele mesmo já contaminada, a voz do próprio homem, ele passa a ter a orfandade, então, como contaminante dentro dele, da sua mentalidade. Né? Então, a partir daí, como você gera o semelhante, a gente já pode ver uma das consequências. Aí você vê Caim e Abel. Que é uma consequência imediata. É como se fosse assim, olha, a partir de agora, olha o que vai acontecer. Né? Ou a partir de agora, olha no que o homem será capaz. Por causa dessa ruptura da conexão e de uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra intimidade. A intimidade era sem barreiras. Então, a história das folhas no corpo, da acusação a vergonha da do nudez, outro, a vergonha da nudez, a desconexão com o divino, consigo mesmo e com o outro. Né? Então, a partir dali, o homem passa a ter uma mentalidade órfã. E aí, com essas 2 influências, né, do pecado e de Satanás. Então, por isso que você precisa cuidar do coração do homem, mas também ter uma consciência de que há uma guerra espiritual que envolve esse assunto. E aí, ninguém está imune a esse tipo de sedução e tentação, independente da maturidade. Douglas, todos os dias, eu vou pegar aqui um exemplo de paternidade espiritual. Todos os dias no meu devocional, há 20 anos que eu sou um dos pastores na igreja da cidade, todos os dias eu oro, Senhor, converta o meu coração ao coração dos meus pais. Todos os dias. Todos os dias. E na sua oração você está falando em relação à paternidade espiritual? Aos seus pastores? Todos os dias? Todos os dias. E aí replico isso em relação às minhas filhas. Replico isso em relação à minha esposa. E todo o meu nível de influência de pessoas. Uau. Então, não adianta olhar a orfandade. Esse é o ponto que eu agora vai dar. Não adianta olhar a orfandade de forma só emocional, Douglas. Por isso que todas as vezes que a gente prega sobre paternidade, ainda você vê as mesmas pessoas vindo para um apelo para receberem uma ministração. Porque ainda está no campo, talvez, das emoções da pessoa, não da profecia, não da palavra ministrada. Então, pode ser que essa pessoa ainda não teve consciência de que ela vai
ter que lidar com essa fumacinha verde eventualmente. Pode ser que ela não tenha consciência do pecado. Isso tem um nome, isso é pecado. Sim. Lógico, que eu respeito muito, até por isso eu escrevi Paternidade Bem Resolvida, me expondo tudo que eu passei com a minha família. Eu entendo muito as circunstâncias, sim. que elas podem mudar o ambiente e tocar em uma pessoa, ferindo-a, mas você precisa ser protagonista da sua história. Sim. Não é? Começando com o arrependimento. Não é? Então, a partir daí, quando eu tenho consciência da agenda de Satanás, né? Eu brinco, né? Eu não fico falando isso no púlpito, que é agressivo, né? Mas dá vontade, no às podcast vezes. dá pra falar. Não existe terreno neutro. Não tem, né? Né? Então, o órfão já é adotado. Ele tem um pai. Ninguém fica sem pai. Essa é a questão. Uau. Então, eu tenho consciência de que, se eu permitir que algo de orfandade instalasse no meu coração, eu posso ter milhões de motivos. Arrependimento. Sempre esse é o caminho. Arrependimento. Porque não é esse o padrão da configuração original. Tá. Perdão, Senhor. Arrependimento é voltar ao original, né? Perdão. Segundo, Efésios diz que tem o dia mau, né? Será que eu estou num dia mau? Nesse assunto? Aí, olha para a armadura, se revista. Use as ferramentas espirituais disponíveis. Saia, aí é a dica de 1 milhão de euros. Saia do silêncio. O pastor Carlito tem uma frase, meu pai espiritual: traz para a luz que vai para a cruz. Uau. É isso. Muito bom. Saia do silêncio. No Paternidade Bem Resolvida eu coloco essa frase: o silêncio quase me destruiu. Com toda a fomentação de orfandade dentro de mim. Essa mentira de Satanás não fala para ninguém. Não só fala você para passa ninguém. por isso. Porque vão te rejeitar. É isso. Porque no ecossistema de paternidade, eu posso falar algo que, por exemplo, eu esteja desconfortável com meu pai. Porque a aliança é mais forte que isso. Isso. A aliança é mais forte que um sentimento. Não é? Agora, por que esse assunto é impressionantemente importante no Brasil? Porque nós somos, isso tem um aspecto positivo, mas nós somos seres emocionais. Tudo a gente pega mal. Sim. Não, uma das coisas que a galera que vem para o Brasil, de fora, né? Assim, você vê estrangeiro que morou um tempo no Brasil, você vai conversar com ela, uma das principais questões que ela vai falar é do melindre. Cara, o brasileiro é muito melindroso. Se a pessoa fala assim, vamos lá em casa jantar, eu falo, não, hoje eu não quero. Acabou o mundo. Eu deixo de seguir, guerra espiritual. Isso. Se eu demoro para responder, então realmente emoções afloradas. A gente trabalha muito isso na nossa igreja. A gente trabalha muito isso na nossa igreja, mas a gente tem que sair do campo só. Porque às vezes a gente traz convencimentos que parecem autoajuda. A gente tem que trabalhar a fundamentação. Raiz, né? Raiz. Então a gente tem tentado construir uma comunidade que usa da sua capacidade de decisão. Eu não vou pegar mal porque eu não fui chamado para aquela confraternização. Porque eu não posso duvidar das intenções das pessoas, porque eu nunca sei ao certo. Não sou Deus. Exatamente. Enfim, então, escolher ser filho é você não se auto-sabotar. É você ter um diálogo consigo mesmo maduro, uma mente que se renova constantemente, é ter assertividade em relação à sua identidade e contribuir, repartir, viver tudo que Deus separou para a nossa vida, que é única.